Meio-dia, 30 minutos, vamos ao tema do dia e vamos falar sobre um novo ranking das melhores cidades do mundo para se viver. E no meio de gigantes como Londres, Nova York e Paris, que estão no topo da lista, tem uma brasileira e é a única nessas 30. São Paulo aparece em 18º lugar nesse ranking e, conforme o levantamento, ela foi puxada aí pela força da economia, pela diversidade e também capacidade de atrair negócios. E é a única cidade aqui da América do Sul também presente nessa lista aí das 30 cidades melhores do mundo para se viver. E isso passa muito por políticas públicas, né, Paulo Leite? Por um olhar de pessoas que estão não apenas à frente da gestão da cidade ou do estado de São Paulo e do país, mas também de todo esse organismo que cria essa cadeia econômica e social de uma cidade que te entrega praticamente tudo aqui no Brasil. A única cidade que entrega praticamente tudo no Brasil é São Paulo. Tem um preço viver em São Paulo? Tem um preço viver em São Paulo. É um ritmo de vida completamente diferente, por exemplo, do ritmo de vida em Belo Horizonte. Mas se você comparar a qualidade da entrega da gestão pública de São Paulo com a qualidade da entrega da gestão pública de Belo Horizonte, do Rio de Janeiro, de Fortaleza, de Recife, é uma disparidade brutal. Ou até de Buenos Aires ou Santiago, no Chile. É uma disparidade brutal. São Paulo tem uma característica de metrópole internacional. O processo cosmopolita ali é interpretado na máxima da expressão. E não é só cosmopolita na sua grandeza, não só na capacidade de atrair negócios, não só pela diversidade, mas pelo olhar que se tem para fazer gestão pública na cidade. São Paulo tem o trânsito mais complicado de ser gerido na América Latina. Ele e a Cidade do México. São Paulo faz gestão de trânsito com uma eficiência de dar inveja, por exemplo, a Belo Horizonte, que se comparada proporcionalmente, você não vai botar, não, o tamanho é disso, não. Em proporcionalidade, comparada à gestão de mobilidade urbana, do trânsito, do serviço de transporte, da realidade de serviços prestados na localidade onde a pessoa mora. São Paulo dá um banho e Belo Horizonte tem um trânsito, por exemplo, proporcionalmente pior do que o de São Paulo, em horas de tempo de permanência em engarrafamento. Nosso metrô tem 28 quilômetros de extensão. Não São é Paulo metrô. Tem mais de 100. Não é metrô. Primeiro vamos levar em consideração. O metrô de Belo Horizonte é um trenzinho de superfície que brinca de ser metrô por 850 metros. Nós não temos a estrutura do transporte metropolitano. Não há integração. Você não tem, no tronco do metrô, você não tem as linhas que seriam as linhas troncais de integração que aliviariam o número de ônibus que chegam no centro da cidade. Belo Horizonte ainda preserva a diametralidade para transporte coletivo. É de uma imbecilidade sem tamanho você preservar a diametralidade. O ônibus que sai do Dom Cabral vai para o Anchieta. Não há sentido algum. E Belo Horizonte tem um presente que Arão Reis nos deu, chamado Avenida do Contorno, que deveria ser o eixo de circulação rápida da cidade. Todo mundo que olha Belo Horizonte, que vem a Belo Horizonte, fala, mas por que a Avenida do Contorno é tão mal aproveitada? A Avenida do Contorno deveria ter no seu meio um VLT, onde os ônibus das regiões despejariam os passageiros nas estações de integração do VLT e ele faria a circulação integrando as regiões da cidade sem que o interno da Contorno fosse congestionado. Essas discussões são tão claras e impactam diretamente. Está vendo? Eu estou fazendo uma comparação. Por que São Paulo é indicada e a única metrópole indicada da América Latina nesse ranking mundial? Porque é mais caro para viver lá do que aqui, porque você lá tem que ter uma condição muito mais disposta ao dinamismo da cidade, mas ela é melhor para se viver do que viver em Belo Horizonte. E olha quem está falando aqui, alguém que não nasceu em Belo Horizonte, mas que está aqui desde 78 e que sou apaixonado por essa cidade. Daqui não saio, daqui ninguém me tira. Agora, não é possível que a gente não consiga perceber
que a ótica de ser melhor implica em atrair negócios, implica na capacidade. Você abre e fecha uma empresa em São Paulo numa velocidade incrível. A prefeitura desburocratizou uma série de serviços que são prestados para o cidadão. Aqui, a prefeitura de Belo Horizonte é um gigante paquidérmico administrado por partidos políticos que têm pensamento na Albânia, estão vindo a pé da Albânia. Essa é a nossa realidade. Então vamos entender o que está acontecendo para entender por que é que esse tema do dia é tão importante. O ranking das melhores cidades põe Londres, Nova York, Paris e São Paulo no meio delas. Você falou sobre abertura de negócios, Paulo. Temos um dado aqui que vai ao encontro do que você está falando. O Brasil teve um recorde histórico na abertura de pequenos negócios. 4.600.000 empresas criadas entre janeiro e novembro deste ano. Minas ficou em segundo lugar e São Paulo lidera. E Minas ficou em segundo lugar muito pelos esforços feitos pelo atual governo do Estado, que desburocratizou a economia, que desregulamentou licenças ambientais absurdas, licenças econômicas absurdas, que foram desregulamentadas. E essa adesão a esse núcleo de cidades que tem essa diversidade econômica, Belo Horizonte só conseguiu fazer essa adesão o ano passado. Outras cidades já tinham saído da frente de Belo Horizonte. Eu peço a você, Belo Horizontino, dê um pulinho no Triângulo Mineiro e veja o que está acontecendo com Uberlândia. Dê um pulinho no sul de Minas e veja o que está acontecendo com Varginha. Dê um pulinho aqui do lado e veja o que está acontecendo com Nova Lima. E vamos acordar para essa realidade de transformar Belo Horizonte, aí sim, numa cidade que possa se orgulhar de dizer que é boa para viver, mas que tem uma visão que é determinada para a transformação da vida do cidadão. Gustavo, e essa visão determinada para transformar a vida do cidadão passa muito pela economia e estratégias econômicas. Você fala muito sobre olhar o que deu certo, né? A gente pode olhar para várias cidades fora do Brasil e ainda tem uma cidade especificamente no Brasil que muitas vezes a gente olha e fala, olha, veja o exemplo de São Paulo. Eu até gastei muito tempo para olhar essa lista, assim, porque eu tenho várias dúvidas do porquê que várias dessas cidades são. E olha que já tive o prazer de morar no primeiro lugar durante um bom tempo. A minha conclusão é o seguinte, todas essas 20 cidades têm uma característica em comum, que o fluxo monetário é absolutamente superior a qualquer outra coisa que acontece. Ali, onde está circulando dinheiro é ali. E é só isso, na minha cabeça, que explica a grande maioria dessas cidades estarem. Porque esse fluxo, né, de dinheiro é o que está compensando, na verdade, essa nova economia de serviços. Né? Isso a gente já discutiu isso várias vezes. Né? O mundo se transformou numa economia de serviços. Né? E onde que o dinheiro está circulando é onde que você tem o serviço que você quer. E por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, você pode pegar as 3 primeiras cidades. As 3 primeiras cidades, você tem um déficit habitacional muito pior que, inclusive, no Brasil. Assim, você não compra apartamento em Nova York, né? Você não compra apartamento em Londres. Né? Muito menos em Paris. Paris. Né? Assim, o déficit habitacional é muito ruim. São cidades que nos rankings de segurança pública, inclusive, têm caído muito por conta de vários outros fatores, dentre eles imigração. Na Europa, então, muito na mais Europa, sentido. Muito mais sentido, inclusive por temáticas, né, que assim, o benefício de ser cosmopolita vira, na verdade, um self-inflicted pain. Assim, você está se auto-infligindo uma dor muito grande, que é por conta dessa descaracterização, né, entre Oriente e Ocidente, e aí eu estou falando abertamente sobre islamismo. Mas só que você tem assim, várias coisas que você pode falar que as cidades são ruins. Mas por que elas estão ali? Né? Assim, é um ranking que fala muito mais sobre o mundo do que fala sobre a minha visão, Gustavo. Né? Que eu posso descrever coisas boas e ruins de todas as cidades. Mas só que a única característica muito grande que todas as cidades têm, que ninguém pode negar, é que o fluxo monetário está ali. O fluxo monetário da França está ali, o fluxo monetário da Inglaterra está ali, o fluxo monetário dos Estados Unidos está ali, o fluxo monetário do Brasil está em São Paulo, e é onde que você tem, né, inclusive, a maior tentativa, né, de construção, entre aspas, do empreendedorismo, de construção do American Dream, ou do French Dream, ou do Brazilian Dream, onde você vai sair para ganhar dinheiro. Obviamente que a gente pode discutir que São Paulo está recebendo menos gente do que está recebendo Santa Catarina, tudo bem. Né? Ou
Minas, inclusive, que a gente já discutiu isso. Mas só que a base é altíssima. Durante 40, 50 anos, o fluxo migratório interno inteiro era para São Paulo para construir seu sonho, para ficar mais rico, para ter mais renda, para ter toda essa coisa. E isso é o que desenvolve a cidade. Né? E eu vou colocar uma segunda coisa, que para mim é a maior simbiose também de todas essas outras coisas, que eu vou puxar a sardinha para o Paulo, que é o seguinte: todas essas cidades têm um quesito de mobilidade abusivo, positivo. Você pode falar o que você quiser de déficit habitacional, segurança, qualquer outra coisa. Mas em termos de mobilidade, todo mundo dá show ali. Mas é um absurdo, é porque você não consegue comparar mesmo. Sabe, a comparação é absolutamente descabida. Se você usa, por exemplo, o Júlio falou aqui, dos 100, mais de 100 quilômetros, são 117 quilômetros, acho, de metrôs em São Paulo. 117 milhões 17 quilômetros de metrô, todos eles integrados por sistema de transporte por ônibus, todos eles integrados por sistema de transporte por ferrovia. Quer dizer, a integração, a inteligência da mobilidade, porque, gente, é fundamental. Cada vez mais o que pesa na vida do cidadão é, primeiro, o processo de locomoção, segundo, o volume de serviços oferecidos ao lado dele. Essa lógica de que as cidades têm que aproximar, que as regiões têm que ser regiões onde tem a ocupação das pessoas no completo, é a transformação. E todas essas cidades que nós falamos, todas elas, Londres, Paris, Nova York e São Paulo, tem essa lógica muito clara. Você se locomove nessas cidades e tem serviços ofertados nas mais variadas regiões. Uma pessoa que mora no Bronx, uma pessoa que mora no Brooklyn, uma pessoa em qualquer outro lugar da ilha ou fora da ilha, downtown ou não, tem serviços ofertados para eles ao lado de onde eles moram. Os londrinos também, os parisienses também e os paulistanos também. Se a gente não entender que essa é a lógica do desenvolvimento, nós vamos ficar com esse rame-rame dessa nossa cidade, que eu adoro, que vai fazer agora aniversário dia 12. Eu sou apaixonado por Belo Horizonte, mas eu não consigo entender por que é que nós não conseguimos sair desse marasmo de entendimento de transformação em vida urbana e em cidades. Se tempo é dinheiro e mobilidade é tempo, então mobilidade Pronto. É dinheiro. Mobilidade é dinheiro. Eu morei em São Paulo 3 anos e fazia um trajeto de aproximadamente 13, 14 quilômetros da minha casa até o trabalho. Tinha dia que eu gastava 40, 45 minutos com um trânsito relativamente bom. Em dias ruins, 1 hora. Hoje, para chegar à Rede 98, eu ando mais ou menos uns 7, 8 quilômetros. E demora o mesmo tempo ou mais. Gasto 1 hora para chegar. Essa é que não é a questão. funciona, basicamente. Essa é que é a questão. Outra coisa, você sai... Eu, por exemplo, adoraria, e eu sou da máxima de que cidade desenvolvida não é que tem melhores carros nas ruas. Cidade desenvolvida é que tem o melhor sistema de transporte coletivo. Essa é a marca do desenvolvimento. Eu adoraria morar numa cidade onde, na maior parte do tempo, eu me locomovesse pelo sistema de transporte coletivo. Quer seja VLT, quer seja BRT, quer seja ônibus, quer seja metrô, que me ofereça uma rede de transporte em que eu possa me locomover na cidade o tempo inteiro. Nesse período eu vou lendo o meu livro, nesse período eu vou resolvendo minhas questões, nesse período eu vou pensando na minha vida. Agora não, eu tenho que bater volante, porque e a palavra é essa mesmo, porque o sistema de transporte coletivo é uma porcaria que me obriga, que me coloca dentro de um processo de locomoção e de mobilidade que prejudica a minha saúde, o meu tempo e minha disposição para trabalhar. E para a gente ir embora, vou fazer aqui uma provocação a vocês. Provoque. Qual seria a palavra do ano mais pesquisada aqui no Brasil, se vocês pudessem chutar? Eu te falo que o Gustavo já usou muito essa palavra aqui, e usa. Eu não sei não, mas tem muitos temas aí que estão pipocando. Incerteza, Paulo Leite. Incerteza. É a palavra que se mais pesquisou. A palavra incerteza definiu 2025 dos brasileiros. Porque nenhum de nós suporta essa realidade. O termo liderou a pesquisa Palavra do Ano do Instituto Ideia, reunindo aí 24% das menções entre 7 finalistas escolhidas por especialistas. A seleção chega à 10ª edição e reflete o clima percebido pela população ao longo do ano. Por curiosidade, na sequência aparecem inteligência artificial e depois tensão. Incerteza gera tensão. Tamo bem. Você vê a incerteza.
pelos processos de incerteza, nós estamos buscando auxílio em outras questões que a gente ainda não domina, mas a atenção é presente na nossa vida. São as 3 palavras mais utilizadas pelo brasileiro. Pense e monte esse quebra-cabeça. Gustavo Andrade, obrigado e até amanhã. Um abraço, pessoal. Até Abraço. mais.